Sabe aqueles dias em que você acorda achando que finalmente vai colocar um ponto final em algo que já durou demais? Era exatamente assim que ele se sentia naquela manhã. O divórcio estava marcado. Data, horário, tudo certo. Não havia mais o que discutir, pelo menos era o que ele acreditava. Meses de brigas, silêncio dentro de casa, olhares frios e palavras que machucavam mais do que qualquer grito. Aquilo não era mais um casamento. Era só um acordo prestes a ser encerrado no papel. Ele se vestiu com calma, respirando fundo, repetindo para si mesmo que era o melhor para os dois. Depois de hoje, cada um segue sua vida. Era isso. Simples. Definitivo. Quando entrou no prédio do tribunal, o ambiente parecia estranho demais para um dia tão importante. Pessoas sentadas, advogados cochichando, passos apressados no corredor. Tudo parecia seguir normalmente, menos o coração dele, que batia mais rápido do que deveria. Então, a porta se abriu. Ela entrou. E naquele exato segundo, algo não se encaixou. Não foi o rosto, não foi a roupa, foi o jeito, o modo como ela caminhava, como segurava a bolsa com mais cuidado, como respirava fundo antes de se sentar. Havia algo diferente nela, algo que ele não conseguiu explicar de imediato, mas que fez seu estômago revirar. Ele tentou afastar o pensamento. É só nervosismo, mas não era. Quanto mais ele olhava, mais a sensação crescia. Um detalhe impossível de ignorar, um detalhe que fazia o ar parecer pesado demais naquela sala pequena. O tempo passou mais lento, o silêncio ficou constrangedor. E pela primeira vez desde que decidiu se divorciar, ele sentiu medo, porque, naquele instante, sem que uma única palavra fosse dita, ele percebeu que aquele dia não ia terminar do jeito que ele planejou. Ele tentou agir normalmente, sentou-se na cadeira dura do tribunal, ajeitou os ombros, respirou fundo, mas era inútil. Seus olhos voltavam para ela o tempo todo, como se estivessem procurando uma resposta que a boca ainda não tinha coragem de perguntar. Ela parecia calma demais, séria, diferente da mulher que ele conhecia. Não havia lágrimas, nem nervosismo visível. Era como se ela tivesse se preparado para aquele momento por muito mais tempo do que ele imaginava. E então ele viu. Não foi de repente, foi como uma ficha caindo devagar. A roupa que ela usava não era justa, mas também não era larga. Ainda assim, havia um volume discreto, impossível de ignorar quando ele passou a observar com atenção. O tecido se movia de um jeito estranho quando ela respirava. A postura dela era outra, mais cuidadosa, mais lenta. O coração dele disparou. Não pode ser isso. Ele tentou se convencer de que estava exagerando. Talvez fosse apenas estresse, talvez fosse impressão, talvez ele estivesse vendo coisas onde não existiam. Mas quanto mais ele tentava desviar o olhar, mais aquilo gritava diante dele. Ela levou a mão ao abdômen por um segundo. Um gesto rápido, quase automático. Um gesto que ninguém mais pareceu notar, exceto ele. Foi ali que o mundo dele começou a desmoronar. A garganta secou. As mãos ficaram frias. Um pensamento absurdo atravessou sua mente e, imediatamente, foi acompanhado por um medo ainda maior. Desde quando? Como? Por quê? Ele quis perguntar, quis se levantar, quis interromper tudo, mas o corpo simplesmente não reagia. Era como se estivesse preso à cadeira, assistindo a própria vida sair do controle. Ela permaneceu em silêncio, não olhou para ele, não explicou nada, e isso era o que mais doía. Porque aquele silêncio dizia muito mais do que qualquer confissão. E naquele momento, ele entendeu uma coisa que jamais imaginou sentir naquele tribunal. O divórcio já não era mais a pior notícia daquele dia. O juiz ainda não havia entrado na sala, mas para ele o tempo já tinha parado. O silêncio era sufocante. Cada segundo parecia mais longo do que o anterior. Ele tentava prestar atenção em qualquer outra coisa, o relógio na parede, o barulho distante do corredor, o papel sobre a mesa, mas nada funcionava. Sua mente estava presa naquele único pensamento que insistia em voltar. Ela estava sentada a poucos metros dele, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Foi então que aconteceu. Ela se mexeu na cadeira, com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse causar desconforto. Ajustou a postura devagar e, sem perceber, deixou o casaco abrir um pouco mais. O tecido se movia de um jeito estranho quando ela respirava. A postura dela era outra, mais cuidadosa, mais lenta. O coração dele disparou.
Não, não pode ser isso. Ele tentou se convencer de que estava exagerando. Talvez fosse apenas estresse. Talvez fosse impressão. Talvez ele estivesse vendo coisas onde não existiam. Mas quanto mais ele tentava desviar o olhar, mais aquilo gritava diante dele. Ela levou a mão ao abdômen por um segundo. Um gesto rápido, quase automático. Um gesto que ninguém mais pareceu notar, exceto ele. Foi ali que o mundo dele começou a desmoronar. A garganta secou. As mãos ficaram frias. Um pensamento absurdo atravessou sua mente e, imediatamente, foi acompanhado por um medo ainda maior. Desde quando? Como? Por quê? Ele quis perguntar, quis se levantar, quis interromper tudo, mas o corpo simplesmente não reagia. Era como se estivesse preso à cadeira, assistindo a própria vida sair do controle. Ela permaneceu em silêncio, não olhou para ele, não explicou nada, e isso era o que mais doía, porque aquele silêncio dizia muito mais do que qualquer confissão. E naquele momento, ele entendeu uma coisa que jamais imaginou sentir naquele tribunal. O divórcio já não era mais a pior notícia daquele dia. Pela primeira vez desde que entrou naquela sala, ela virou o rosto em direção a ele. O olhar dele se cruzou. Não havia raiva, não havia desafio. Apenas algo profundo, pesado, quase triste. E foi ali que ele entendeu. Ela sabia que aquele momento chegaria. Ele não. Os olhos dela baixaram novamente. As mãos repousaram sobre o ventre, agora de forma clara, assumida. Um gesto simples, silencioso, definitivo. Foi quando a porta se abriu e o juiz entrou. Todos se levantaram, mas para ele, aquela audiência já tinha acabado, porque naquele instante, sem nenhuma palavra dita, ele soube que o dia do divórcio tinha se transformado no dia mais chocante da sua vida, e nada, absolutamente nada, seria como antes. Todos se sentaram novamente quando o juiz começou a falar, mas ele não ouviu uma única palavra. Sua mente estava longe, presa naquele gesto, naquela mão sobre o ventre, naquela verdade que gritava em silêncio. Foi a voz do juiz que, sem querer, trouxe tudo à tona. "A senhora está confortável para prosseguirmos com a audiência?" perguntou, olhando diretamente para ela. Houve uma pausa. Ela respirou fundo. Um suspiro lento, carregado de algo que parecia muito mais do que cansaço. Então respondeu, com a voz firme, mas baixa. "Estou sim." O juiz assentiu, mas antes de continuar, olhou novamente para ela, com atenção. "Só a peço que me avise se precisar de uma pausa, considerando sua condição." A palavra caiu como uma bomba. Condição. Ele sentiu o estômago revirar. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos que pareceram eternos. Ele virou o rosto lentamente para ela, incapaz de esconder o choque. O coração martelava no peito. Agora não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para negar. Ela estava grávida, de muitos meses. O juiz continuou falando, como se aquilo fosse apenas um detalhe técnico. Mas para ele, tudo tinha acabado ali. O divórcio, a raiva, as mágoas, tudo foi engolido por uma única pergunta que queimava por dentro. Por que eu não sabia? Ele finalmente criou coragem e sussurrou, quase sem voz. "Desde quando?" Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo diferente em seu olhar. Não era acusação, era dor antiga. "Desde quando você decidiu ir embora?" respondeu, sem elevar o tom. A frase atravessou ele como uma lâmina. Ela não disse mais nada, não precisou. A conta começou a se formar sozinha na cabeça dele. Datas, distâncias, silêncios. Aquela última noite em que tudo parecia perdido, mas não estava. O juiz interrompeu, percebendo a tensão. "Existe algo relevante que precise ser esclarecido antes de prosseguirmos?" Ela hesitou por um segundo, depois falou. "Existe. O bebê é dele." Ele sentiu o mundo desaparecer sob seus pés. O ar faltou. O corpo inteiro ficou pesado. O divórcio já não era mais apenas sobre dois adultos. Agora havia uma vida no meio de tudo. E aquela verdade mudava tudo. Ele não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque simplesmente não conseguiu. As palavras dela ainda ecoavam na cabeça dele como um trovão que não para nunca. O bebê é dele. Aquela frase parecia pesada demais para caber dentro do peito.
O ar ficou curto, o coração batia descompassado, como se estivesse tentando fugir do próprio corpo. Ele passou a mão no rosto devagar, tentando se recompor. Olhou ao redor da sala como se procurasse algo sólido para se apoiar, mas nada parecia real, nem o tribunal, nem o juiz, nem aquela cadeira dura embaixo dele. Só ela, só aquela mulher sentada à sua frente, carregando um filho que ele não sabia que existia. Isso não faz sentido, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ela continuou em silêncio, um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Não havia explicações longas, não havia drama exagerado, apenas a verdade, nua e crua, colocada ali entre eles. O juiz pigarreou, desconfortável. Senhor, o senhor deseja prosseguir com a audiência ou prefere solicitar uma pausa? Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A cabeça dele estava cheia demais. Pensamentos se atropelavam. Responsabilidade, futuro, erro, tempo perdido. Tudo vinha de uma vez. Ele olhou novamente para o ventre dela. Agora não era mais um detalhe estranho. Era real, era vida, era consequência. Você, por que não me contou? Perguntou finalmente com a voz quebrada. Ela levantou o olhar, firme, mas cansado. Porque você deixou claro que já tinha ido embora, respondeu. E eu precisei ser forte sozinha. Aquilo foi o golpe final. Ele sentiu algo quebrar por dentro. Não era raiva, era arrependimento. Um arrependimento tardio, pesado, impossível de ignorar. Pela primeira vez desde que entrou naquele tribunal, ele entendeu que não estava ali apenas para encerrar um casamento. Estava ali para encarar o maior erro da sua vida. E naquele momento, uma coisa ficou clara para ele. Mesmo que o divórcio fosse assinado, nada disso terminaria ali. O silêncio voltou a dominar a sala, mas agora não era um silêncio vazio, era pesado, cheio de lembranças que ele tentou esquecer, e falhou. Ela respirou fundo antes de falar novamente. Quando abriu a boca, não parecia estar se defendendo. Parecia apenas cansada de guardar tudo sozinha por tanto tempo. Você lembra da última vez que ficamos juntos? Perguntou, sem olhar diretamente para ele. Aquela noite em que a gente discutiu e depois ficou em silêncio? Ele engoliu seco. Lembrava bem demais. Era a noite em que ele arrumou as malas pela primeira vez. A noite em que disse coisas duras. A noite em que prometeu que era melhor cada um seguir seu caminho. Mas também foi a noite em que ele voltou atrás por algumas horas. Uma última tentativa, um último abraço, um último erro, ou talvez não. Eu descobri pouco tempo depois, continuou ela. No começo achei que fosse estresse, depois medo, até que não deu mais para negar. Ela passou a mão pelo ventre com carinho, como quem protege algo precioso. Liguei para você várias vezes, disse, mas você não atendeu. Mandava mensagens e você respondia frio, distante, como se já tivesse virado a página. Ele fechou os olhos. Cada palavra dela era uma lembrança desbloqueada. Cada frase vinha acompanhada de uma cena que agora fazia sentido demais. Eu pensei em te contar, ela continuou, mas percebi que você já tinha decidido ir embora antes mesmo de saber de tudo. Então eu escolhi seguir sozinha. O juiz observava em silêncio. Aquilo já não era apenas um processo. Era uma história sendo desenterrada ali, diante de todos. Ele sentiu um nó na garganta. Eu não sabia, disse, com a voz falhando. Ela respondeu com calma, quase num sussurro. Mas foi exatamente isso que mais doeu. A frase caiu pesada entre os dois. Porque naquele instante ele entendeu algo cruel. Não foi a separação que os destruiu. Foi a ausência. Foi o silêncio. Foi o tempo perdido. E agora, sentado ali, ele começava a perceber que o passado não estava tão distante assim. Ele estava vivo, crescendo e prestes a mudar tudo. Ele ficou ali, imóvel, tentando absorver tudo o que tinha acabado de ouvir. Durante meses, ele acreditou que o casamento tinha terminado porque os dois já não se entendiam mais, que o amor tinha se desgastado, que insistir seria apenas prolongar a dor. Mas agora ele percebia que havia muito mais por trás de tudo aquilo.
Aquilo não era só um divórcio. Era uma vida que ele tinha deixado para trás sem saber. Então, você nunca pensou em me procurar de novo? Perguntou, quase em desespero. Ela demorou alguns segundos para responder, não porque não soubesse a resposta, mas porque parecia escolher bem as palavras. Pensei todos os dias, disse. Mas também pensei no que eu merecia e no que esse bebê merecia. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Não havia acusação direta, mas havia verdade. E a verdade dói porque não grita. Ela simplesmente fica ali, esperando você encarar. Eu não vim aqui para te surpreender, disse ela, nem para mudar sua decisão. Eu vim porque precisava encerrar esse capítulo, do jeito certo. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. E eu? Perguntou. Onde eu fico nisso tudo? Ela o encarou novamente. Pela primeira vez, havia algo diferente em seu olhar. Não esperança, não rancor, apenas clareza. Você fica onde sempre esteve, respondeu, diante das suas escolhas. Aquilo o atingiu com força. Porque, pela primeira vez, ele entendeu que não se tratava apenas de assinar papéis ou cancelar um casamento. Tratava-se de assumir consequências, de crescer, de decidir se continuaria fugindo ou se finalmente enfrentaria a realidade. O juiz pigarreou novamente. Precisamos decidir se a audiência continuará hoje, disse, ou se será reagendada. Ele abriu a boca para responder, mas hesitou. Porque agora, qualquer resposta mudaria tudo. E naquele exato momento, ele percebeu que sua vida estava dividida em duas partes bem claras. Antes daquela audiência e depois daquela verdade. Ele sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Não era medo do juiz, nem do processo. Era medo de si mesmo. Medo de perceber tarde demais que tinha confundido liberdade com fuga, que tinha chamado de fim algo que ainda estava vivo. Ele olhou para ela novamente, para o rosto cansado, mas firme, para o corpo que agora carregava mais do que lembranças, carregava futuro. Eu poderia ter estado aqui. O pensamento veio como um soco. Eu não sou um monstro, disse ele, quase implorando para ser acreditado. Eu não sabia lidar com tudo. Ela sentiu devagar. Eu sei, respondeu, mas saber não muda o que aconteceu. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação, porque eram verdadeiras. Ele começou a imaginar cenas que nunca viveu. Consultas médicas, noites sem dormir, o primeiro chute do bebê. Tudo isso tinha acontecido sem ele, e não havia como voltar no tempo para ocupar aquele espaço vazio. O que você espera de mim agora? Perguntou, com a voz baixa. Ela demorou alguns segundos para responder, não porque não soubesse a resposta, mas porque parecia escolher bem as palavras. Pensei todos os dias, disse, mas também pensei no que eu merecia e no que esse bebê merecia. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Não havia acusação direta, mas havia verdade. E a verdade dói porque não grita. Ela simplesmente fica ali, esperando você encarar. Que você seja honesto, disse, com você mesmo e com o que vem daqui para frente. Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Tentou organizar o caos dentro da cabeça. Parte dele queria consertar tudo. Outra parte tinha medo de prometer algo que não sabia se conseguiria cumprir. O juiz observava, atento, percebendo que aquela decisão não era simples. Senhor, disse ele, precisamos de uma posição. Ele abriu os olhos. Naquele instante, entendeu que não existia escolha sem perda. Qualquer caminho teria consequências. A diferença era assumir ou continuar fugindo. Ele olhou para ela uma última vez antes de responder. E naquele olhar havia algo novo nascendo junto com o medo. Responsabilidade. O ar parecia pesado demais para respirar. Todos na sala aguardavam a resposta dele. Mas naquele momento era como se só existissem duas pessoas ali. Ele e ela. O passado entre eles e o futuro que batia à porta sem pedir licença. Ele passou a língua pelos lábios secos tentando ganhar tempo. Pensou em tudo o que tinha perdido.
Pensou em tudo que ainda podia perder se continuasse fingindo que nada daquilo era responsabilidade dele. Eu preciso falar, disse, finalmente quebrando o silêncio. O juiz assentiu com a cabeça. Fique à vontade. Ele respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra antes mesmo de pronunciá-la. Eu entrei aqui hoje achando que esse divórcio era o fim de uma história, começou. Mas percebi que ele é, na verdade, o começo de outra. Uma que eu não planejei, mas que existe. Ela manteve o olhar firme. Não demonstrava expectativa. Não pedia nada. Eu não sei se nós dois ainda temos um caminho juntos, continuou ele, com honestidade. Mas sei que não posso virar as costas de novo. O coração dela acelerou, mesmo que o rosto permanecesse controlado. Eu vou assumir minha responsabilidade, disse ele, com o bebê, com o que vier daqui para frente. O juiz fez uma breve anotação. O senhor está pedindo a suspensão da audiência? Ele hesitou por um segundo. E esse era o momento em que tudo mudava. Estou pedindo um adiamento, respondeu. Não para apagar o que aconteceu, mas para decidir com consciência. A sala ficou em silêncio. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia lágrimas contidas, mas também algo novo. Alívio misturado com cautela. Isso não significa perdão, disse ela com a voz firme, nem recomeço automático. Ele assentiu. Eu sei, respondeu. Significa presença. O juiz respirou fundo. Sendo assim, a audiência será adiada, declarou. Mas deixo claro, decisões adiadas também exigem compromisso. O martelo bateu, e naquele som seco ele entendeu que não tinha escolhido o caminho mais fácil. Tinha escolhido o mais verdadeiro. Eles saíram da sala em silêncio. Não houve abraço, não houve promessa de amor, não houve cena de reconciliação como nos filmes. Só passos lentos pelo corredor do tribunal, cada um carregando seus próprios pensamentos. Lá fora o mundo seguia normal. Pessoas conversavam, carros passavam, a vida continuava. Mas para eles, tudo tinha mudado. Ele caminhava alguns passos atrás dela, observando. Pela primeira vez, não como marido, não como alguém que queria ir embora, mas como alguém que precisava aprender a ficar. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, disse ele, quebrando o silêncio. Ela parou por um instante. Não se virou de imediato. Respirou fundo antes de responder. Eu também não sei, disse. Só sei que esse bebê não pode pagar pelos nossos erros. Ele sentiu um nó na garganta. Não vai pagar, respondeu. Eu prometo. Ela finalmente se virou. O olhar ainda era cauteloso, machucado, mas já não era fechado como antes. Promessas não bastam, disse ela com a voz firme. Atitude, sim. Ele assentiu. Não tentou se justificar, não tentou se defender. Pela primeira vez, apenas aceitou. Eles seguiram caminhos diferentes naquele dia, não como inimigos, não como um casal reconciliado, mas como duas pessoas ligadas para sempre por algo maior do que mágoas e papéis assinados. Meses depois, quando ele ouviu o choro do bebê pela primeira vez, entendeu algo que jamais imaginou naquele tribunal. O divórcio não foi o fim da história. Foi o choque necessário para ele finalmente crescer, assumir e começar a escrever um novo capítulo. Não com finais perfeitos, mas com presença, com responsabilidade e com verdade.